De volta com o Band Cidade, feriado também é sinônimo de movimento intenso nas rodovias da nossa região. Os detalhes com o repórter Tiago Bezerra. O movimento deve ser intenso nas estradas da nossa região, pegando como plano de fundo as rodovias estaduais. A gente tem a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté até Campos do Jordão, que aguarda cerca de 60 mil veículos trafegando ao longo dos 4 dias de feriado. Também a Oswaldo Cruz, com 26 mil veículos. E a Carvalho Pinto, que é onde nós estamos, deve ter cerca de 154 mil veículos trafegando ao longo de todo o feriado. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o capitão da Polícia Rodoviária Estadual, Milton Farias. Capitão, já começo perguntando para o senhor a respeito das orientações para os motoristas antes de sair de viagem. Boa noite. Boa noite. O motorista verificar a documentação do veículo e também a documentação pessoal, né, a habilitação, justamente para fazer uma viagem tranquila e não ter o perigo de ter a viagem interrompida pela falta de um desses dois documentos. No momento da volta, na terça-feira, quais são os horários que devem ser evitados pelos motoristas? Então, esse movimento acaba começando a ficar intenso já na hora do almoço, principalmente do público que volta de Campos do Jordão. Também o resto do dia, movimento pela Oswaldo Cruz e a Tamoios, esse movimento pode inclusive avançar no período noturno. Na volta do feriado vai ter alguma operação especial da Polícia Rodoviária Estadual acontecendo nas rodovias? Sim, nos 4 dias de feriado, movimento bastante intenso, também reforçado o efetivo policial para fazer frente a essa demanda de veículos. Tá certo, muito obrigado pelas informações. A gente também fala um pouquinho sobre a rodovia Presidente Dutra, que é uma rodovia federal, mas que também exige a atenção do motorista no momento da volta, na terça-feira, principalmente entre as 4 horas da tarde e as 8 horas da noite. Tiago Bezerra, de São José dos Campos, para o Band Cidade. O Dia do Trabalhador, celebrado na próxima terça-feira, será o primeiro após a reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro do ano passado. Para acelerar a tramitação da principal reforma que Michel Temer conseguiu tirar do papel, na época o presidente se comprometeu em enviar uma medida provisória para regulamentar alguns pontos polêmicos. Mas 5 meses se passaram e a MP não foi votada e perdeu a sua validade na última segunda-feira, 23 de abril. Esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. E para a gente entender melhor quais as consequências disso para os trabalhadores, eu recebo aqui no estúdio o advogado Cristiano Magalhães. Muito boa noite, obrigada pela sua participação. Bom, o que a MP alterava do texto original e que agora pode fazer com que esse texto volte a valer na íntegra? A reforma trabalhista ela trouxe mudanças, por exemplo, bem específicas sobre contratação de trabalhador em caráter intermitente, regulamentação sobre o trabalho da gestante, jornada 12 por 36 e outras questões mais importantes ali como banco de horas, questões voltadas à remuneração. O problema é que a medida provisória 808, ela trouxe a regulamentação desses pontos que permanecerem abertos. Por exemplo, na questão da trabalhadora gestante. A CLT, ela previa o afastamento imediato da gestante que trabalhava em atividades insalubres. A Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, ela prevê que esse afastamento é imediato apenas no caso de de insalubridade em grau máximo, naquelas situações de risco grande para a saúde da trabalhadora e também da criança. Grau mínimo e médio já é permitido. Já teria o caso da moça demonstrar que há necessidade através de um atestado médico. A medida provisória veio e alterou essa situação, dizendo que não importa o grau de insalubridade, o afastamento tem que ser imediato de qualquer maneira, buscando a preservação da saúde dos dois, da mulher e da criança. Com o fim da medida provisória, volta de novo a essa necessidade. Para grau de insalubridade máximo, o afastamento acontece de imediato, para os outros precisa apresentar um atestado. Então, você percebe que a medida provisória, ela regulamentou algumas coisas que o legislador originário, que fez a Lei 13.467, deixou passar. Questões relacionadas a banco de horas, por exemplo, jornada 12 por 36, que você agora tem a possibilidade de acordo direto de empregador com empregado. Com a medida provisória, o objetivo era trazer o sindicato de volta para fazer com que essa negociação fosse feita de forma coletiva, evitando essas distorções. Ou seja, aqueles pontos mais divergentes mesmo, que estavam muito em aberto, trazendo uma certa insegurança para o trabalhador, até um certo retrocesso se comparado com a CLT, e que com a medida provisória poderia ser regulamentado com uma forma mais segura para o trabalhador e que agora
volta a estaca zero. Voltamos ao texto original da reforma trabalhista, né? Então, aquelas previsões todas da lei de novembro, elas voltam a vigorar normalmente. E qual seria a alternativa do governo federal? É possível fazer um novo texto? A medida provisória não pode mais. Qual que seria o outro argumento que o governo pode usar agora? O governo pode fazer um decreto buscando a regulamentação desses pontos da CLT. O problema é que, em termos de hierarquia legislativa, o decreto ele não pode alterar nem criar direito novo, que é o que a medida provisória fazia, né? Ela alterava de forma substancial certas regulamentações. O decreto não. O decreto ele tem que pegar o que tem na legislação e fazer a regulamentação daquilo. Por exemplo, no contrato de trabalho intermitente, a medida provisória ela veio estabelecendo a ausência de uma multa, né? O fim, na verdade, de uma multa, caso qualquer um dos dois descumprisse o contrato. Então, se o empregado aceitasse trabalhar em forma intermitente e voltasse atrás, depois de aceito, ele teria que pagar 50% do valor a ser recebido para o empregador. Com o decreto, ele não pode tirar essa lei, essa norma, essa multa, né? Ele tem que manter a previsão da multa e estabelecer quais são as regras de validade da multa ou não. Para trazer as garantias que a MP trazia, só uma nova lei. Só uma nova norma, só uma nova lei na íntegra. Isso teria ainda possibilidade ainda esse ano? Veja bem, o problema desse ano é que, por ser ano eleitoral, uma discussão desse ponto, né, talvez não fosse interessante para alguns grupos, né, lá do Congresso. Ou seja, juridicamente pode, vai depender do interesse mas político. Precisa de interesse nessa situação. Tá certo, a gente vai ter que aguardar aí mais uma vez, né, para ver como é que fica essa questão da reforma trabalhista aí tão polêmica. Sim. Muito obrigada, Cristiano Magalhães, advogado especialista em direito trabalhista. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. E o domingo será mais um dia de tempo bom em toda a região, com friozinho apenas no início da manhã. Os detalhes da previsão você acompanha no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre poucas nuvens neste domingo, máxima de 23 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Tempo firme também no Vale do Paraíba. A máxima chega aos 28 graus em Paraibuna, Cruzeiro e Bananal e 29 em Aparecida. Previsão de tempo bom também no litoral norte, onde os termômetros chegam aos 29 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Em Taubaté, a máxima neste sábado chegou aos 28 graus. Nos próximos dias, o tempo não muda. O sol predomina entre poucas nuvens na maior parte do dia. Neste domingo, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Mesma previsão para a Lorena, que neste domingo terá máxima de 29 graus. De volta ao litoral, vai dar praia neste domingo em São Sebastião. A máxima chega aos 30 graus. A seguir, amanhã tem clássico no futebol entre São José e Atlético Joseense. E ainda, vamos entrar no clima da festa italiana de Quiririnho. Band Cidade volta em instantes. Hora certa para você, 7h09.